capítulo 15. Nós vamos fazer uma reflexão aqui na palavra do Senhor, apenas em alguns versículos, do 32 ao 38. Todos encontraram? Mateus, capítulo 15, versos 32 a 38. Amém? Verso 32. E Jesus, chamando os discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E ele disse-lhes, E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos de peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Nós somos gratos a Ti pela Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco nesta noite. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amados, na verdade, qual é o princípio básico? Qual é o princípio básico para se ter liberdade humana? A resposta é a palavra de Deus. Qual é o princípio básico para se ter liberdade humana? A resposta é a palavra de Deus. A palavra de Deus, Deus usa a sua palavra como instrumento de vida para nos libertar das garras de Satanás. Certa feita, Jesus chega para os discípulos, ele fora bastante enfático em João 6,63, que ele diz que a palavra dele é espírito de vida para o homem. O salmista, no Salmo 119, versículo 160, ele diz que a palavra é a verdade desde o princípio de todas as coisas. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Oséias, no capítulo 6, verso 4, diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Mateus, capítulo 22, 29, diz: errais não conhecendo as escrituras sagradas, nem o poder de Deus. Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Partindo desse princípio, amados, nós podemos entender que a palavra de Deus nos deixa respaldo nesta noite para confirmarmos isso por meio da sua própria palavra, que a fé preciosa, ela não obedece a critérios de natureza humana. Por qual razão? Porque a fé preciosa, ela é subjetiva. A fé preciosa, ela é sobrenatural.
A fé preciosa, ela emana de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, verso 8. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. E ele prossegue dizendo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo diz que esta fé, que é preciosa, que é subjetiva, que emana de Deus, que é sobrenatural, ela não é para todos. E amados, nós precisamos entender que se ela não é de todos, então entre todos os pecadores indignos do mundo, existe alguns pecadores que Deus deu a Jesus. O próprio Jesus fora bastante enfático em João 17, verso 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que tu me destes, porque são teus. Nenhum homem virá à presença de Deus, se não for por meio de Cristo Jesus, como diz a sua própria palavra em João 6,37, João 6,46 e João 6,65. É o Senhor que leva o homem, é Jesus que leva o homem à presença do Pai. Se não for assim, o homem não chega ao Pai. Ele diz na sua própria palavra: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vamos para o texto. O versículo 32 diz que Jesus, chamando os discípulos, disse: tenho compaixão, porque esta multidão está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-las em jejum, para que não se desfaleçam no caminho. O que nós podemos ver aqui, o que é que nós podemos aprender aqui nesta noite, amados? É que o nosso Deus é o Deus que operou ontem, é o Deus que opera neste momento, é o Deus que operará no futuro, porque a sua palavra diz em Hebreus, no capítulo 13, verso 8, eu sou o Deus de ontem, eu sou o Deus de ontem, eu sou o Deus de eternamente. E no versículo 5 ele ratifica isso: eu não te deixarei e não te desampararei, porque aqui está explícito que o Senhor chama os discípulos e diz para os discípulos: olha, eu tenho compaixão dessa multidão, porque já está comigo há 3 dias e eu não quero despedi-la. O que é que nós aprendemos aqui, amados? Que o nosso Deus é um Deus misericordioso. Misericórdia significa compaixão de alguém que está em estado de miséria. O Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, verso 21 e 22, ele diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, nova se faz a cada manhã e não tem fim. A cada dia, quando você acorda, a misericórdia do Senhor está ali dizendo: eu estou aqui com você. E isso, amados, é motivo de gratidão a Deus, porque nós temos um Deus misericordioso, um Deus que o salmista diz no Salmo 132, versículo 15, Ele é o Deus que dá pão aos que têm fome. Por qual razão Ele é o Deus que dá pão aos que têm fome? Porque João ratifica isso no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 35, Ele é o pão da vida. E partindo desses princípios, nós precisamos entender, amados, que ele diz que tem compaixão, não quer despedir a multidão e quer abençoar aquele povo. Mas aí a gente precisa entender que muitas vezes passamos desapercebidos que o Senhor Jesus é o pão da vida. E nesta noite Ele está nos dizendo, por meio da sua palavra, que Ele é o pão da vida. O versículo 32, amados, 33, ele diz: e os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães
para saciar tal multidão. Amados, o que é que nós aprendemos aqui? Mesmo quando nós não recebemos a resposta de Deus no deserto nós temos a graça de Deus. Graça é favor imerecido. O salmista no Salmo 63:3 diz que o Senhor, a graça de Deus é melhor do que a vida. Por qual razão, amados? A graça de Deus é melhor do que a vida. Porque a vida sem Cristo não tem sentido. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o princípio, Ele é o bom pastor, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Por esta razão que o rei Davi dizia que a graça de Deus é melhor do que a vida para todos quantos os que creem no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? O versículo 33, amados, ele diz: e os seus discípulos disseram: quantos pães tem? O próprio Jesus diz: quantos pães, no versículo 33, os seus discípulos lhes disseram: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar a sede, a fome, a inquietação? E nós podemos entender aqui, amados, que nós temos graça de Deus no deserto. Agora, o apóstolo Paulo, ele questiona os judeus da seguinte forma: a incredulidade de alguém aniquilará a fidelidade de Deus? Paulo responde: de forma alguma. Seja Deus sempre, sempre verdadeiro e todo homem mentiroso. Por qual razão? Pelas tuas palavras tu és justificado e pelas tuas palavras tu és condenado. O imprescindível para nós não é você ver, e sim você crê, porque a presença de Jesus, ela não precisa ser visível, ela é real para as nossas vidas, porque Jesus, espiritualmente falando, amados, ele é o pedagogo dos pedagogos, o rei dos reis, senhor dos senhores, mestre dos mestres, e na sua tarefa pedagógica, ele educou a raça humana de uma forma progressiva, levando em consideração as nossas limitações. E partindo desse princípio, nós podemos entender, amados, que Ele é o Senhor da vida, Ele é o nosso Deus gracioso, Ele é o Deus que cuida de nós a cada dia, Ele não nos envergonhará, Ele não nos deixará. A sua palavra diz lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 11, que aqueles que creem no Senhor jamais serão confundidos, porque a graça dEle é melhor do que a vida. Agora, nós precisamos crer. Se creres, verás a glória do Senhor. O versículo 34, amados, ele diz: e Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E disseram: 7 e uns pouquinhos de peixe. O que é que nós aprendemos aqui, amados? Que Deus pode usar aquilo que para o homem parece insignificante. Sabe por qual razão, amados? Porque Deus trabalha como Ele quer, com quem quer, como Ele quer e quando Ele quer, porque Ele é soberano. A sua soberania está baseada na sua onisciência, onipresença e onipotência. Ele é o Deus que está presente em nosso meio, porque a sua palavra nos dá respaldo para dizer que Ele está presente no nosso meio, conforme Mateus 18:20. E a sua presença, como foi dito nesta noite, ela não precisa ser visível para ser real, porque a presença do Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, não vê nem o conhece, mas nós o conhecemos, porque Ele habita em nossas vidas, está presente neste meio, no meio da sua igreja, aliás, dentro do seu coração.
Ele também, ó, amados, ele é onisciente. A base da sua onisciência, da sua soberania é a onisciência dele. Ele conhece o seu coração. O salmista diz no Salmo 139, verso 1, tu me sondas e me conheces. Ele conhece a cada um, sabe das suas fraquezas, sabe das suas inquietações. Ele é o Senhor que está no nosso meio para nos abençoar. Ele sonda os nossos corações. Ele também, na sua soberania, amados, ele é o Deus poderoso, o Deus que fala aos nossos corações por meio da sua palavra. Isaías, no capítulo 12, verso 6, ele diz: jubila, exalta, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Ele está presente no nosso meio. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está aqui para ouvir os nossos clamores, as nossas petições, porque Ele é o Deus de graça, Ele é o Deus presente, Ele é o Deus onisciente e também Ele é o Deus onipotente. Ele é o poderoso, Ele é o Rei, Ele é o Senhor da vida. Versículo 35. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. O que é que nós aprendemos aqui, amados? Mandou a multidão se assentar no chão, lugar de desconforto, lugar de ansiedade. Mas a palavra de Deus nos diz, em Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem deixa o homem abatido, mas uma boa palavra alegra o coração do homem. E o Senhor está falando aos nossos corações nesta noite, por meio da sua palavra, e muitas inquietações que o homem tem. Descansa no Senhor, espera no Senhor, Ele há de resolver os nossos problemas. Por qual razão? Como diz Mateus, aqui no capítulo 6, verso 27, qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescenta um côvado à sua estatura? Ou seja, um dia você certamente estava, ou está presente agora, estava como o salmista no Salmo 119, versículos 49 a 50. Talvez você esteja com essa inquietação, talvez você esteja com esse desconforto, essas perturbações, e dizendo como o salmista diz no Salmo 119, versículo 49 a 50, lembra-te da palavra dada a teu servo, no qual me fizeste esperar. Essa é a minha consolação na minha aflição, porque o teu Santo Espírito me vivificou. O nosso Deus amado, Ele é soberano. O nosso Deus está aqui conosco. O nosso Deus é aquele Deus, é o Deus da nossa fortaleza, o nosso refúgio bem presente na angústia, como diz o salmista no Salmo 1. No versículo 5 do Salmo 46, ele diz que já ao romper da manhã Ele nos dá a vitória. No versículo 10 ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, o Deus soberano. Parem, cessem de usurpar a minha soberania. Eu sou o Deus soberano. Quando eu trouxe vocês do cativeiro, é porque eu me responsabilizo, é porque eu sou Deus poderoso. Quem jamais faria isso por nós? Somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é santo, somente o Senhor usa de sua misericórdia para conosco. O versículo 37, amados, diz assim a palavra: e todos comeram, e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos, cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e das crianças. Todos comeram e saciaram. O que é que nós aprendemos aqui? Que você não pode desistir de Jesus. Nós não podemos desistir de Jesus.
Jesus é a nossa esperança. A esperança que se vê não é esperança. Como alguém esperaria alguma coisa que está presente? Seria uma incoerência. A nossa esperança só pode surgir de uma atitude de fé, porque a fé é um meio definido da salvação. João capítulo 10, verso 10, diz que o inimigo das nossas almas veio com a função tríplice de matar, roubar e destruir, mas Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. Na presença de Jesus, a fartura, a abundância, a vida, a perdão, a regeneração, a salvação, a alegria, a regeneração, a clemência de um Deus pedindo ao Pai por nós. Ele é o mediador das nossas causas. Ele partiu o pão, deu graças. Isso significa dizer, amados, que Ele é o mediador das nossas causas, porque a palavra nos dá respaldo em Romanos, no capítulo 8, verso 26, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, Ele coa as nossas orações, porque muitas vezes oramos e não sabemos pedir, mas se a palavra de Deus nesta noite diz para nós que Ele intercede por nós nas nossas inquietações, nas nossas ansiedades. Ele está conosco. Ele é o Deus nosso Senhor. Ele é o Deus que cura, que transforma, que liberta. Ele é o Deus que pode fazer todas as coisas, como já foi dito nesta noite. Ele é soberano. E por Ele, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Finalmente, amados, o que nós podemos aprender nesta noite é que o ouvinte da palavra de Deus precisa entender que a palavra é um alimento espiritual para a nossa alma. Josué capítulo 1, verso 8, medita na palavra de dia e de noite, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Amados, o ouvinte, ele precisa entender que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, é alimento espiritual. E nós precisamos crer na palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 27, versos 13 e 14, pereceríamos sem dúvida se não crêssemos na bondade de Deus na terra dos viventes. Espera no Senhor. Ele fortalecerá os desejos do teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que creem no Senhor, jamais serão confundidos. A igreja não será confundida, porque recebeu do Pai uma graça que é a palavra plantada no nosso coração. Essa ninguém tira, porque foi o Espírito Santo, o único ser supremo, o nosso Consolador, que nos outorgou, nos deu, nos presenteou, por meio da sua graça, a palavra que é Espírito de vida para o homem. Ela é quem nos guarda, ela é quem nos protege, ela é a nossa luz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E nós precisamos também entender, amados, que o ouvinte, ele precisa entender que nas tribulações da vida, ele deve ter a palavra de Deus como exemplo de vida, de vista e vivida, porque as tribulações, ela produz paciência. A paciência, ela produz a experiência, então é vista. E a experiência é a esperança. E a esperança que se vê não é esperança. Como foi dito nesta noite, a esperança só pode surgir de uma atitude de fé. E é preciso que a gente entenda, amados, que a palavra de Deus, ela foi derramada nos nossos corações de tal forma que, por mais que venham as tribulações na vida, o Senhor está conosco, o Senhor está sempre conosco, porque Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, e a sua palavra diz em Números 23, 19,
Eu não sou homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Se o Senhor diz que há de te abençoar, aliás, Ele já te abençoou. A bênção da salvação, por meio da obra redentora. A obra redentora, ela fora plena, completa, não necessita de algo. Ela foi misericordiosa, como foi dito nesta noite. Ela foi amorosa, de tal forma que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse tal maneira significa o quê? Cristo, Cristo e Cristo. Tira-se Cristo e o homem está condenado. Ela também foi bondosa. Na obra redentora, ela também fora bondosa. O salmista diz lá no Salmo 136, verso 1: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ela é eterna, ela não é só no domingo, ela é de segunda a segunda, ela é de ano a ano, ela é eternamente. Então Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é bom demais. Então nós precisamos entender que na obra redentora, Ele é o Deus de longanimidade. 2 Pedro 3, 9, Deus não quer que os homens venham se perder, mas que eles venham ao pleno conhecimento da verdade. Isso é motivo de gratidão a Deus. Muitas vezes você vê um filho, você vê uma pessoa que você prega para ele e não quer saber do Evangelho da Graça, mas Deus ali está tratando com a sua longanimidade, paciente, para que ele não venha se perder, mas que ele venha ao pleno conhecimento da verdade. Ele também é poderoso para reverter o quadro de qualquer circunstância na vida de cada um de nós, porque as adversidades da vida, amados, jamais baterão o martelo, jamais representarão a última coisa para nós, porque é a palavra de Deus, que para nós é vida. A palavra é espírito de vida para o homem. Que o Senhor nos abençoe.